Vivemos em tempos acelerados, onde tudo acontece muito rápido e cada segundo faz toda a diferença. Nessa realidade, a transformação digital se apresenta não apenas como uma inovação, mas sim como uma oportunidade de ressignificar a vida das pessoas. A inovação é o motor da mudança e, com ela, as empresas e instituições têm a chance de realinhar seu objetivo para o que realmente importa: se conectar. Imagine um ambiente onde as tarefas manuais, burocráticas e repetitivas são automatizadas. A tecnologia se transforma em uma aliada para que o talento humano se dedique em construir relacionamentos significativos e entregar experiências que realmente fazem a diferença na vida dos cidadãos. Através da automação de processos, a plataforma Lecom ajuda o Grupo Ser Educacional a agilizar o atendimento dos seus alunos. Hoje, quando o aluno precisa realizar alguma troca de turma no seu curso de graduação, por exemplo, consegue que esse processo, que levava até 2 meses, seja finalizado em segundos. Com isso, sua jornada de aprendizagem na universidade não é prejudicada e a sua experiência se torna mais fluida. Já no Grupo Fleury, os processos hoje são realizados com mais de 70% de economia de tempo, o que direta ou indiretamente melhora a jornada dos pacientes que necessitam de algum serviço de saúde do laboratório. Falando sobre transformação digital, a plataforma Lecom foi uma grande aliada na digitalização de mais de 500 processos no governo federal. Além da criação do GovBR, podemos apoiar e agilizar serviços essenciais na vida de milhões de brasileiros, como o pedido de seguro-desemprego, que antes era feito de maneira 100% presencial nas unidades da Caixa Econômica Federal, ou a unificação de dados de saúde e a carteirinha de vacinação digital, que foi essencial para a população durante a pandemia do Covid-19. Esses são só alguns dos exemplos que mostram como a nossa tecnologia está presente na vida de mais de 50% dos brasileiros. No fim do dia, a essência da transformação digital é essa: ela é humana. Ao implementar inovações nos seus processos, as empresas podem enxergar além, e esse é um convite para que elas olhem para os seus processos, suas tecnologias, mas principalmente para as pessoas. Cada interação, cada contato é uma oportunidade de tocar a vida de alguém, e essa é a verdadeira transformação. Enquanto a nossa tecnologia cuida do trabalho operacional, nossos clientes podem focar no que realmente faz a diferença no dia a dia de milhares de pessoas. A transformação digital é uma realidade, e a Lecom protagoniza essa revolução. O que a Localiza tem, o que a Bayer tem, o que mais de 40 cooperativas que utilizam a nossa solução tem? Uma plataforma com infinitas possibilidades. É isso mesmo, né? Não é mágica, é realidade. É uma plataforma que empodera o seu time, empodera a sua empresa a criar, modelar, estruturar o processo da forma como você entende ele, ou que você quer melhorar ele. E quando você faz isso e transforma isso num processo digital, você consegue ter as pessoas executando de uma forma mais correta, de uma forma mais organizada, de uma forma mais fácil de ser trabalhada e, principalmente, fácil de ser gerenciada e monitorada. Ou seja, você tem modelagem de processos dentro da ferramenta que você pode estruturar e fazer do seu jeito, o dia a dia do trabalho do seu jeito e também toda a parte analítica, ou seja, os dados que estão sendo trafegados dentro da solução, você consegue medir. Imagina um fluxo de trabalho digital que está funcionando, você olha ele e transforma ele em melhoria contínua. Há mais de 1000 tipos de exemplos de fluxos automatizados, simplificados dentro da ferramenta por todos os clientes que a gente atende. E esses exemplos, eles muitas vezes são únicos, são específicos da sua companhia, da sua empresa, da sua organização, tá? Então isso tem a ver muito com os conceitos que nós temos nela, né? Uma plataforma com infinitas possibilidades que tem conceitos de no code, ou seja, você não precisa de código para fazer muita coisa. Você consegue pessoas de negócio entrar na solução e criar processos, modelar, né? Como se estivesse realmente ali desenhando, sem necessidade de um programador, de um desenvolvedor. Mas também é possível ter um programador e um desenvolvedor complementando esse processo, criando conexões, criando integrações, chamando informações de outros sistemas ou até da própria internet, para você validar informações que são necessárias, tá? Então, quando a gente fala de plataforma, é
mais do que uma ferramenta, né? Mais do que um sistema. Ela é muito mais entregar para você uma capacidade de uma jornada de transformação de processo, né? De melhoria contínua da sua companhia. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, só antes de a gente começar, só para a gente confirmar junto com vocês estão conseguindo ouvir a gente bem? O áudio tá legal aí para vocês? Só sinaliza aqui no chat para a gente, que aí a gente já consegue se organizar caso tenha algum probleminha também, beleza? E aí, já aproveita, se você ainda não é inscrito no canal da Lecom, se inscreve. A gente compartilha muito conteúdo relevante por aqui, a gente sempre fala de forma prática sobre tecnologia, sobre perspectivas, sobre futuro, principalmente sobre aplicação. Então, a gente acredita muito que, apesar de todo esse hype, toda a empolgação que a tecnologia traz, a tecnologia precisa ser simples, né? Ela precisa ser acessível. Então, a gente traz muito disso aqui dentro do nosso canal. Hoje, para a gente começar, eu vou primeiro me apresentar. Meu nome é Douglas, eu sou arquiteto de soluções aqui na Lecom. Eu já vou deixar aqui para vocês o meu LinkedIn, caso vocês queiram entrar em contato, caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais no tema, ou falar sobre tecnologia de modo geral, vocês conseguem me acessar por aqui. Tá? E nesse evento de hoje, a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre os desafios da área de compras, realmente no contexto atual. Então, a gente vai falar sobre um tema que está na cabeça de todo gestor, né, independente da área, que é o papel da IA. Vamos mostrar um pouquinho de automação, como é que a gente consegue aplicar a automação na prática, e aí com exemplos realmente funcionais, já aplicados em diversos nossos clientes por aqui. E para isso, o nosso webinar hoje, ele tem uma duração prevista de 1 hora. A gente vai dividir ele em 2 blocos distintos, então igual vocês podem ver aqui na nossa tela, né? A gente vai ter um primeiro bloco em que a gente vai falar realmente sobre o papel do CPO, né? O papel do diretor de compras, como que isso vem transacionando ao longo dos últimos anos e aonde que isso está chegando aí para 2025, para 2026, para 2030. A gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios associados isso à Lecom, então como que a gente consegue apoiar em toda essa jornada. E depois a gente vai ter um bloco realmente para a gente falar sobre tecnologia. A ideia é que a gente possa mostrar hoje para vocês na prática como que os nossos clientes vêm utilizando o Lecom, vêm utilizando a tecnologia para poder potencializar toda essa jornada, para poder ajudar nesses desafios que fazem parte do dia a dia de vocês. Então, fiquem aqui conosco, espero que seja uma manhã muito proveitosa, uma hora muito proveitosa, para a gente poder realmente discutir desafios e crescer junto aí em relação a compras junto com vocês, tá bom? E aí, para a gente começar, eu sempre, para a gente poder falar um pouquinho sobre todo esse mundo, eu sempre gosto de dar um passo para trás e falar um pouquinho com vocês sobre CSC. O mercado vem já há muitos anos mudando a forma de enxergar o back-office, de enxergar a área administrativa de modo geral dentro da organização e vem trazendo essa centralização de serviços. Essa centralização, de modo geral, ela acaba envolvendo muitas áreas dentro das organizações e o primeiro grande objetivo dela é reduzir departamentalização. O processo começa e termina dentro do CSC. Na prática, sempre deveria ter sido dessa maneira. Porque se eu faço, por exemplo, uma solicitação de compra, no momento em que eu preciso pagar por esse produto, uma segunda área precisa ser envolvida. Se eu faço uma admissão de um novo colaborador, quem libera os acessos não é o RH, é a TI. Então, quando a gente fala em reduzir silos dentro da organização e integrar múltiplas áreas dentro da organização, o CSC já é uma realidade. Não tem nada novo por aqui, né? Isso já vem há muitos anos sendo construído. O nosso objetivo hoje, nessa conversa que a gente vai ter junto com vocês, não é a gente explorar o CSC, né? Não é a gente esmiuçar o CSC e tudo mais. Como vocês já sabem, a gente está numa trilha aí de conteúdos por aqui, já falamos sobre RH, já falamos sobre financeiro, hoje a gente vai falar sobre suprimentos. Então, o nosso objetivo nessa 1 hora de conversa é realmente adentrar nesses desafios, nesses cenários complexos e realmente olhar para o futuro, pensando área a área dentro do CSC, para depois vocês verem isso tudo integrado dentro de um processo único. E aí, inclusive, né, caso vocês não tenham visto as nossas apresentações anteriores, vale a pena realmente ficar aqui no nosso canal. Tem essas outras áreas aí de RH e financeiro que a gente já tem uma trilha muito legal de conteúdo por aqui. Então, todos os vídeos ficam gravados, ficam disponíveis aqui para vocês. No último webinar que a gente fez junto, inclusive, eu fiz uma pergunta e eu acho que essa pergunta ela vale muito para o que a gente está vendo aqui também dentro de suprimentos. Eu sempre gosto de começar com essa provocação,
Porque para a gente ser capaz de falar de inteligência artificial, para a gente falar de RPA, de tecnologia de modo geral, toda essa sopa de letrinhas, né, que a gente gosta bastante na parte de tecnologia, a gente precisa primeiro entender para onde que suprimentos está olhando em 2025 e quais serão os grandes focos dos próximos 2, 5, 10 anos dentro dessa área. E aí a primeira mudança que ocorreu assim nos últimos anos, na área de compras, a gente já traz no nome desse webinar. Vocês vão perceber que a tendência dos últimos anos é a gente não falar mais em área de compras. A gente fala em área de suprimentos. Isso não é recente, o mundo todo vem mudando esse posicionamento, mas essa mudança reflete um pouco do que a gente quer mostrar e discutir com vocês hoje. O CPO, né, aquele conhecido diretor de compras, ele não é mais responsável simplesmente por comprar. O papel dele é muito mais do que simplesmente executar um pedido ou acompanhar um pedido. Essa mudança de terminologia diz muito sobre papéis. Ou seja, é esperado que a área de compras tenha um controle muito mais preciso de tudo o que está acontecendo. Ela tem que entender de estoque, ela tem que entender de obsoleto, ela tem que entender de FIFO, de FEFO, ela tem que trazer previsibilidade de gasto, ela tem que entender, por exemplo, como é que está a cadeia de produção, para garantir que a gente não vai ter interrupção dentro dos nossos processos, para trazer sustentabilidade para dentro desse processo. O desafio, ele aumentou consideravelmente. Né? Quando a gente sai dessa transição de compras para suprimentos, e eu acho que vocês vão concordar comigo, parece que cada ano que passa, uma nova responsabilidade entra dentro desse guarda-chuva aqui de suprimentos. Então, a AIA, apesar de continuar olhando para a mesma coisa, continua olhando para o produto que tem que ser entregue para a operação acontecer, cada vez parece estar um pouquinho mais complexo, cada vez tem mais uma perninha que a gente tem que estar acompanhando em tudo isso. E aí, falando de desafios, falando de toda essa jornada que está realmente ficando mais complexa, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns insights de mercado que acho que vão estar muito em linha com o que a gente vai discutir hoje por aqui. O primeiro, ele vem da PwC, uma das maiores consultorias do mundo, e ela fez uma pesquisa agora em 2025 com mais de 600 diretores de compras, questionando para eles realmente o que mais vai impactar no curto prazo as operações da cadeia de suprimentos. Aqui, pessoal, depois a gente pode até, vocês podem olhar esse material com mais calma, mas vocês vão ver que não tem nada novo do que vocês já conhecem. A PwC identificou que são riscos geopolíticos exigindo mais flexibilidade, mudança de estratégia devido a políticas comerciais agressivas, custo aumentado para os próximos 12 anos. Tenho certeza que quem tem um pouquinho mais de tempo de casa, né, quem tem um pouquinho mais de tempo na cadeira de suprimentos, talvez esteja vendo uma reprise do que é discutido todos os anos nessa área. Né? Nada muito diferente daquilo que a gente já viveu nos últimos anos aqui também. Da mesma forma, quando a gente olha para a Deloitte, outra gigantesca consultoria e que olha para esse cenário complexo também, ela fez uma análise bastante semelhante. Talvez aqui um pouquinho mais abrangente, olhando desde a pandemia até agora, mas os resultados eles acabam se conversando bastante. As empresas sofreram uma disrupção na pandemia, as cadeias globais foram quebradas, rede de fornecimento precisou ser revista, e o foco agora é o quê? Reduzir custos, gerenciar pressão externa com tarifas, com juros, com geopolítica de modo geral. Então, duas pesquisas de empresas distintas, né, de organizações distintas, nos dando um panorama bastante semelhante. O desafio ele aumentou, mas mudou muito pouco. A gente continua precisando integrar múltiplas áreas, a gente continua precisando gerir custos, gerir margem, estar atento de forma estratégica para situações geopolíticas. Então, assim, cenário em relação a suprimentos, o desafio, apesar de maior, ele continua praticamente o mesmo. E aí, como para a gente poder entender o que a gente olha para frente, né, a própria Deloitte traz para nós, a partir dessas pesquisas que eles fizeram, as prioridades para os próximos anos, pensando em suprimentos. E aí, como de costume, reduzir custo é a principal prioridade, né, de todo o CPO, então todo mundo que fala dentro da área de compras, dentro da área de suprimentos, fala sobre redução de custo. Ganhar eficiência, gestão de riscos, essas coisas novamente apareceram, né? Mas tem um item aqui que eu gostaria de destacar, que pela primeira vez apareceu no top 5, transformação digital através de IA generativa. Então, olha que interessante, né? 67% dos entrevistados entendem que essa transformação através da inteligência artificial
é uma alavanca de sucesso para os próximos anos. E aí vejam que não é mais uma transformação digital generalista, né? Tem que mudar aqui dentro, tem que trazer menos burocracia, tem que digitalizar documento. A gente passa a trazer o agente de inteligência artificial, o agente de IA, como é chamado, como viabilizador dessa transformação. Da mesma forma que a Deloitte, e aí só para contextualizar bem isso, né, para a gente firmar esse assunto, a Gartner também mostrou mais ou menos esse mesmo caminho. No início desse ano, o assunto já era sobre a autonomia da inteligência artificial. As IAs evoluíram, né? Elas estão evoluindo todos os dias, vocês devem acompanhar isso nos noticiários, nas informações sobre tecnologia que vocês têm por aí, e cada vez mais elas estão sendo capazes de tomar decisão de forma autônoma. O grande problema, quando a gente fala de inteligência artificial, normalmente cai em dois, né? Que são dados e processos. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, né? É um dos nossos grandes focos quando a gente fala de Lecom, mas é importante ter isso sempre em mente. IA sozinha não resolve processo e dado bagunçado. Sempre a gente vai precisar de uma estrutura robusta para poder apoiar ela. A gente vai entrar mais nesses temas, eu vou mostrar um pouquinho da realidade de alguns dos nossos clientes em relação a isso, mas acho que é legal a gente ter esse contexto por aqui. E aí, falando de IA, né, a PwC vem um caminho bastante semelhante. O uso de IA em suprimentos, ela vem crescendo exponencialmente. E aí o legal é que a PwC ela trouxe para a gente, inclusive, onde está tendo foco de implantação dessas inteligências artificiais. E aí, em primeiro lugar, o grande objetivo é antecipar e mitigar interrupções na cadeia de suprimentos. E aí, já em segundo lugar, planejamento de cenários, transparência operacional e tudo mais. Vocês podem ver que quase 1/3 das 600 e poucas empresas entrevistadas no mundo já estão testando para esses processos. Ou seja, já não é mais uma fase igual a gente chama de early adopters, né, que a gente fala que são empresas explorando o desconhecido. Já vem se tornando realmente uma realidade. 1 em cada 3 empresas já está usando, seja um teste, ou já está colhendo os primeiros resultados. De modo geral, a gente já tem 1/3 das empresas, dessas que foram entrevistadas, usando inteligência artificial aplicado na área de suprimentos. Então, acho que é legal só para a gente poder entender que não é uma tentativa, né? A gente não está simplesmente vendo passar aqui uma perspectiva de usar a tecnologia. Isso já é realidade para muitas empresas. O problema, quando a gente fala de tecnologia, e vocês vão muito concordar comigo, é que nem tudo são flores, né? Vocês já devem ter tido algumas experiências negativas em relação a isso também. Não vou entrar aqui no detalhe de todos os dados que a PwC compartilhou no estudo, mas esse aqui eu gostaria muito de destacar. Mais da metade das empresas entrevistadas já estão usando alguma forma de IA em seus processos. Aqui não é exclusivo em suprimentos, então a gente saiu daqueles 31% para esse mais de 50%, mas aqui não é exclusivo para suprimentos. Aqui a gente está olhando um panorama geral dentro das organizações. Isso só confirma o que a gente comentou antes, né? É a nossa primeira certeza, vamos falar assim. A IA já chegou, já faz parte da realidade das empresas, ela vai ficar, não tem mais como voltar para trás em relação à IA. Não adianta a gente resistir, né? Não adianta a gente ter medo. IA vai fazer parte, vai se fazer presente dentro dos processos, dentro dos negócios. Então, a IA já é uma realidade hoje. Por outro lado, e aqui me surpreendeu bastante, foi esse dado que a PwC compartilhou. 92% dos entrevistados dizem que os investimentos feitos em tecnologia não geraram os resultados esperados de forma completa. Ou seja, o investimento ocorreu, a transformação começou, e por algum motivo o resultado não veio. Ou pelo menos não veio na proporção que era esperado. Isso é muito forte, né? Investimentos em tecnologia normalmente são pesados, né? Envolvem bastante áreas. Às vezes as promessas são muito grandes e às vezes a entrega fica no caminho. A gente vai falar mais sobre isso também ao longo da nossa conversa hoje. A Lecom acredita muito em transparência, em a gente criar um ecossistema saudável. Então a gente vai falar muito sobre essa jornada que a gente constrói com nossos clientes. Vocês vão ouvir muito a gente falar sobre jornada e não sobre venda. Né? Porque a gente acredita muito que essa implantação de tecnologia não é uma virada de chave, é uma construção realmente a 4 mãos. E aí, o próximo slide nosso aqui, ele fala muito sobre essas barreiras e impeditivos dentro de tecnologia. A Deloitte, né, da mesma forma que a PwC, ela traz para a gente algumas barreiras. Eu não vou ter tempo hoje de a gente poder explorar cada uma delas, a gente pode entrar num detalhe no futuro, conversar especificamente sobre, mas eu queria dar atenção especial para a principal, tem aqui, né, que foi o principal motivo de não ter dado certo essas implantações. E olha só que interessante,
Talvez essa seja uma barreira que vocês, inclusive, já enfrentam aí, com ou sem tecnologia, que é a departamentalização. Então, quando a gente fala de silos internos travando o processo, isso acontece com ou sem tecnologia, porque IA não resolve silo. IA trava junto quando você não tem autonomia. E quando algo trava num processo pequeno, você resolve. Né? Você dá um jeito, tem como resolver. Mas quando algo trava num CSC, que processa tudo, que está no dia a dia da empresa, associado a tudo, como é que você resolve? É muito complicado, né? Normalmente a gente não tem tempo para poder dar a atenção que precisa para isso. Consequentemente, a gente fica apagando fogo. A gente resolve pontual. Processo X travou, alguém corre e destrava. Processo Y travou, alguém surge com uma solução e assim a gente vai empurrando esse problema. Essa falta de centralização, essa falta de gestão integrada, conversa com o que a gente comentou no começo sobre CSC, que é o grande papel do CSC, mas isso que podem ver que já está linkado diretamente com o CPO. Então, quando a gente fala de compras, quando a gente fala de suprimentos, esses silos, essa departamentalização, é a principal barreira que a gente vai encontrar em qualquer processo de tecnologia. Tudo isso, né, toda essa falta de centralização também foi destaque na Gartner. Aqui eu trago, né, algumas das prioridades dos CSCs para 2025. Então, vou sair um pouquinho de suprimentos, vou entrar em CSC agora rapidamente, mas acho que o principal destaque que a gente tem nessa pesquisa da Gartner é o que ela chama de centro orquestrador, e que conversa exatamente com tudo isso que a gente vem falando. Tecnologia sozinha, isolada, implantada para resolver um pedacinho, não dá mais resultado. O que a gente precisa, quando a gente fala de suprimentos, quando a gente fala de CSC, é ter capacidade de centralizar processo, orquestrar processo de forma eficiente e escalar dados e integração de forma completamente estruturada. Essa é a revolução que está ocorrendo. O centro de serviço, que foi disruptivo há algumas décadas, está se tornando cada vez mais um centro orquestrador. Menos departamento, menos silos, menos burocracia manual, mais eficiência. Essa é a jornada que está sendo construída dentro do próprio CSC. Para vocês terem ideia, a palavra do momento, quando a gente fala de CSC, é fluidez. O processo começa e não trava. Ele chama e ele integra quem precisa participar para o resultado chegar no tempo e no momento correto que a gente espera. E em resumo, né, quando a gente fala de CSC, quando a gente fala de processo, quando a gente fala de tecnologia, é muito do que a gente acredita por aqui também. É muito do que a gente acredita como Lecon. A Lecon, só para vocês conhecerem um pouquinho, ela é uma empresa com quase 30 anos de mercado, então a gente não é nada novo, a gente não está testando nada junto com vocês. A gente é uma empresa 100% brasileira. Todas as soluções que eu vou falar aqui com vocês hoje, que eu vou mostrar na prática dentro dos nossos clientes, ela é 100% nacional, então a gente não usa nada terceiro, é tudo nosso. E é realmente para a gente poder dar o suporte e a atenção que vocês precisam nessa jornada. Vocês com certeza já utilizaram Lecon na vida de vocês, mesmo sem saber, vocês já utilizaram. Acho que um dos maiores exemplos, acho que, né, de maior transformação digital do país é o GovBR. É a maior transformação que a gente pode dizer em governo hoje no mundo, é o GovBR, e quem está por trás dessa transformação digital, de toda essa automação de processo lá dentro, é a Lecon. Então, o governo tem o aplicativo dele, tem, né, o login, tudo isso que você faz lá dentro é do governo. A partir do momento que você solicita alguma coisa, quem integra os dados, quem traz a informação, quem faz essa comunicação e te entrega o documento no final, é a Lecon. Então, a gente vai estar por trás de tudo isso, viabilizando esse processo. Eu sempre gosto de comentar, né? Imagina quando a gente teve a pandemia. Toda aquela solicitação de auxílio e tudo mais que passou a ser feita através do aplicativo, só foi possível por conta de Lecon. Então, quem está por trás de tudo isso é a Lecon. O auxílio-desemprego hoje é a Lecon. Então, a gente vai ter muita coisa legal aqui por trás desse aplicativo do GovBR. E tem muita coisa por trás que é a Lecon que vai estar entregando para o cidadão. Além do GovBR, né, e aí só para a gente contextualizar um pouquinho mais de clientes, a gente vai ter várias outras logos aqui, vários outros parceiros junto conosco, né, que construíram essa jornada a quatro mãos. Então, a gente vai ter a ASICS, que é a sexta maior marca esportiva do mundo, Honda, BMW, Record, que eu acho que não preciso nem apresentar aqui para vocês, Comgás, maior distribuidora de gás natural da América Latina, Localiza, Bayer, IP, Fleury com Hermes Pardini, né, o segundo maior grupo de medicina diagnóstica do país, maior laboratório de exames da América Latina. Então, são grandes clientes, né, são clientes que acreditam muito nessa jornada que a gente constrói a quatro mãos.
tecnologia, automação, processo, ele não é algo simples e não é uma virada de chave. Ele é realmente uma jornada, uma construção que a gente vai fazer junto com vocês. Além desses clientes, a gente tem algumas outras centenas de clientes junto conosco, dos mais diversos tamanhos. Então, a gente vai ter clientes tanto de tamanho um pouco menor, quanto de tamanho maior, volumetrias maiores, volumetrias menores. Então, a gente vai estar muito ligado a vocês aí na realidade de vocês, tá? Trazendo 30 anos de experiência de mercado para dentro do dia a dia. E aí, quando a gente fala de Lecom, acho que a primeira pergunta que a gente faz quando a gente chega no nosso cliente é sobre desafios. O que está impedindo hoje vocês de realmente poder entregar o que vocês precisam? É trabalho manual? É departamentalização, igual a gente falou aqui nas pesquisas, que veio muito forte nesse momento? É falta de tecnologia? É falta de processo estruturado? O que realmente não está fluindo da forma que deveria para que a gente possa ter um processo saudável no dia a dia de vocês? Essa primeira pergunta, apesar de ela parecer simples, ela é muito profunda. E aí a gente vai trazer junto conosco toda uma experiência de mercado para a gente poder ajudar vocês a identificar. E muitos clientes que a gente chegou, a perspectiva era uma, a ideia era uma. Quando a gente começou uma construção junto com eles, a gente percebeu que o problema era muito maior. E a gente tinha muito mais coisa para a gente trabalhar junto. Tudo isso a gente vai ter experiência para fazer. Inclusive, junto conosco, hoje nós temos mais de 500 profissionais habilitados para apoiar vocês. Nós temos um ecossistema gigantesco de parceiros, com mais de 30 parceiros aqui dentro de Lecom, consultorias experientes, parceiros muito experientes em diversas áreas, em diversos segmentos, para realmente poder apoiar em toda essa jornada. Então, a gente vai trazer muito conhecimento, vai trazer muita gente de mercado que sabe o que está acontecendo no mundo para poder ajudar vocês nessa transformação digital. É igual eu falei, a gente não acredita em entregar uma ferramenta, virar uma chave e virar as costas. A gente acredita realmente em construir uma jornada a 4 mãos. E aí, falando de Lecom, eu sempre gosto muito de mostrar esse slide aqui para vocês. Eu acho que ele traduz bastante o que a gente faz como plataforma, como solução. O primeiro passo, sempre quando a gente chega em um novo cliente, é o que a gente chama de modelagem de processo. O nosso objetivo aqui é a gente conhecer o processo de vocês, entender o passo a passo que acontece no dia a dia de vocês, e a partir disso a gente modela o processo de vocês. E aí é realmente desenhar processo, é entender como isso tem que funcionar. O passo a passo, atividade por atividade, quem que tem que ser acionado, qual que é o nível hierárquico, qual que é a alçada de aprovação, quais são as regras para liberação automática, o que tem que passar por uma aprovação adicional. Tudo isso a gente vai conhecer junto com vocês, a realidade de vocês. A gente sempre fala que o primeiro passo é uma folha em branco. A vida de vocês, né, a forma com que vocês trabalham vem para dentro da Lecom. A partir daqui, a ferramenta se integra aos diferentes sistemas, então ela vai se integrar ao RP, Proteus, DataSul, SAP, Senior, os CRMs que vocês utilizam, as fontes de dados que vocês têm, seja um Data Lake, seja um Excel, tudo isso a gente vai trazer integrado para dentro da plataforma e a partir daqui a plataforma passa a orquestrar processo. Tudo começa e termina por dentro de Lecom. Se eu vou solicitar uma compra, eu solicito na Lecom, eu não mando um e-mail pedindo o material. Eu solicito isso através de um formulário da Lecom. A Lecom aciona quem é responsável pela aprovação e aciona o time de compras para fazer o disparo dessa solicitação. Então, a Lecom faz essa jornada junto com vocês. Com isso já bem estruturado, com essa orquestração acontecendo, a gente entra numa etapa de automação de processo. E aí aqui o legal é realmente a gente poder entender aonde que cabe uma IA, aonde que cabe um RPA, aonde que eu vou ter que botar um portal, aonde que eu vou botar um WhatsApp para fazer um chatbot. Então a gente traz junto com vocês essa ideia de onde aplicar a tecnologia de forma eficiente para a gente ter o resultado que a gente espera. Podem ver, pessoal, que até a metade desse slide, né, até a metade da jornada, eu nem falei em a gente trazer tecnologia revolucionária, eu não falei em a gente botar uma LLM, eu não falei em a gente botar uma OCR ou algo assim. Estou falando realmente a gente primeiro conhecer processo. A gente fala muito de jornada dentro de Lecom. A gente acredita muito em a gente construir isso junto com vocês. Com isso já bem estruturado, a gente vai poder realmente gerenciar processo. Então, a gente vai ter grandes indicadores, vou poder acompanhar SLA, eficiência e produtividade, né, retrabalho. Então, a gente vai poder acompanhar toda essa jornada por aqui. No vídeo inicial do nosso webinar, se vocês já estavam aqui, vocês assistiram o Thiago, né, que é o nosso CEO, falando um pouquinho sobre no-code. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, toda essa construção, ela pode ser gerida pelo próprio time de negócio, sem a necessidade da TI estar se envolvendo o tempo todo. E isso é muito legal. Como a gente trabalha realmente arrastando e soltando, criando campo e esse tipo de coisa, não tem programação por trás. Não há necessidade de programar em nenhuma linguagem. Tudo isso acontece de forma bastante fluida.
onde que a gente vai utilizar a programação, onde que eu vou utilizar Python, Java ou algum tipo de programação. Quando a gente for se integrar a algum sistema, quando eu for construir um robô específico. Então, a gente vai trazer isso como uma possibilidade e não como uma necessidade. Em grande parte dos nossos clientes, aí, quase 90% dos nossos clientes, quem gere a plataforma, quem faz gestão de tudo isso é o time de negócio. A TI é acionada quando necessário. Sei que falei muita coisa, né? Falei todo esse histórico de compras, de suprimentos, essa ideia de CSC. A gente falou muito também aqui já sobre o Lecom, mas eu acho que mais legal do que eu ficar falando tudo isso aqui para vocês é eu mostrar na prática como é que isso funciona. Como que a gente está transformando o processo de compras, o processo de suprimentos dentro dos nossos clientes. Para isso, eu vou para a plataforma agora, quero demonstrar isso ao vivo aqui na prática para vocês, um processo de compras. Então, a gente vai pegar aqui um processo simples, vou pegar um processinho de solicitação de compras que toda empresa faz, né? E a gente vai poder explorar um pouquinho dessa jornada. Tudo que eu mostrar para vocês, pessoal, apesar de ser uma demo padrão aqui nossa da Lecom, tudo isso é customizável. Então, as regras de negócio de vocês, os campos que são obrigatórios, os níveis hierárquicos de aprovação, as alçadas, tudo isso a gente vai configurar junto com vocês. Então, não dá nada escrito em pedra, a gente vai construir isso muito a quatro mãos. Tá? Nesse processo de compras que eu vou mostrar para vocês, eu já vou mostrar também uma interação com o fornecedor. Então, como que o fornecedor se comunica em toda essa jornada para a gente poder realmente chegar no resultado que a gente espera. Beleza? Então, agora eu vou para a plataforma e a gente vai poder, a partir de lá, explorar um pouquinho de tudo isso. Caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma pergunta, algum questionamento, podem ir mandando aí no chat, podem ir compartilhando conosco. O meu time aqui, que está junto comigo, vai estar coletando essas perguntas, vai estar vendo esses questionamentos e vai estar mandando aqui para mim, para a gente poder explorar essas dúvidas e a gente usar um pouquinho disso também para aproveitar esse nosso tempo hoje. Beleza? Bom, pessoal, quando a gente fala de Lecom, né? E aí, eu vou acessar meu usuário aqui para vocês verem. Então, a gente vai ter uma área de login integrada à plataforma. Isso pode já estar integrado ao AD de vocês. Então, a mesma senha, o mesmo usuário que vocês utilizam para acessar os serviços normais da empresa de vocês pode ser o mesmo para utilizar aqui dentro da Lecom. Então, seria um tipo de disrupção no meio do caminho. E quando a gente fala de Lecom, a primeira visão que o usuário vai ter é essa aqui. Então, ele vai enxergar o usuário dele, né? Então, o Douglas Ilho consegue ver quais são as atividades que estão sob responsabilidade dele, quantas estão no prazo, quantas estão em alerta e quantas estão em atraso. Então, aqui é um resumo, realmente, para o usuário poder ver aquilo que ele tem que dar atenção de forma imediata. Aqui ele vai ter um ambiente para poder navegar, ver só o que está em alerta, só o que está em atraso. Ele vai ter um ambiente para ver aquelas solicitações que ele abriu ao longo do processo. Então, olha que interessante, ao invés do cara que solicitou a compra ter que ficar ligando para o time de compras, perguntando, viu, minha solicitação andou, viu, foi aprovado, já está com o fornecedor respondeu, ele consegue acompanhar o que está acontecendo por dentro da própria Lecom. Então, essa comunicação informal que acontecia, a gente também tira um pouco da frente, a gente faz as coisas fluírem de forma um pouquinho mais saudável por aqui também. E aí, pessoal, a abertura de um novo processo de Lecom pode vir de diferentes fontes. Eu posso ter um chatbot de WhatsApp que vai conversar junto com o colaborador e vai permitir a abertura de um novo processo. Eu posso ter, por exemplo, uma área específica dentro de um e-mail ou alguma coisa assim que a Lecom se conecta e vai ler, buscar uma nota fiscal no e-mail, fazer uma solicitação de férias através de WhatsApp. Então, a gente consegue ter múltiplas formas dessa entrada de novos processos por aqui, tá? Mas hoje, para vocês, eu vou mostrar isso acontecendo de forma manual, como se realmente uma área solicitasse uma compra e a gente seguisse com esse processo, tá? Eu vou abrir aqui um processo e aí a gente vai acompanhando ele junto. Vou clicar em abrir, vou selecionar aqui uma solicitação de compras. Então, todos os processos que estão disponíveis aqui, a gente consegue realmente poder abrir a partir daqui. Então, observem que aqui abre um formulário padrão, né? O solicitante acessou a Lecom, ele vai abrir uma solicitação de compras. Então, ele vai ter aqui um formulário padrão para ele poder estar utilizando. Eu vou selecionar aqui, o primeiro campo que a gente colocou é o tipo de solicitação. Eu vou botar equipamento ou produto. Pode ver que no momento em que eu solicito um equipamento, ele me abre campos adicionais para eu descrever o produto que eu quero poder estar contratando, poder estar comprando ou alguma coisa assim, né? Eu poderia digitar aqui o nome do produto ou alguma coisa assim, mas nesse caso ele já está integrado ao meu ERP.
Então, toda aquela lista de produtos que eu tenho lá dentro disponível para compra, eu posso vir aqui buscar de forma bastante simples, sem ter a necessidade de ficar isso integrando a outros processos. Então, olha só, vou clicar aqui na lupa, né? Vou pedir para ele me mostrar todos os produtos que eu tenho disponível para compra nesse momento. Então, os produtos que eu tenho: impressora, notebook, desktop, monitor, scanner, roteador, webcam, teclado, computador. Então, os produtos que eu tenho aqui disponíveis. Obviamente, na realidade de vocês, né, aqui é só uma demonstração, na realidade de vocês aqui talvez vai ter 1.000, 2.000, 10.000 produtos diferentes que podem ser comprados. Então, ele pode vir aqui, digitar o nome do produto que ele está buscando, automaticamente a própria Lecom filtra para ele. Para esse caso de hoje, eu vou pegar aqui uma impressora térmica, por exemplo, para a gente trabalhar. Tá? Pode ver que automaticamente ele me traz os dados que eu já tenho lá dentro do meu ERP. Então, o código desse produto, por exemplo, nesse caso aqui, ele me trouxe também um histórico de pagamento, qual foi o último valor pago dentro desse produto, e eu posso dizer quanto que eu quero. Então, por exemplo, eu quero 2 impressoras, nesse caso aqui. Ele já me calcula que a minha projeção de gasto fica na faixa de R$ 2.018,94. Olha que interessante, aqui já dá um bom norte para o solicitante do quanto que vai consumir do orçamento dele. Em muitos dos nossos clientes, a gente está integrado à base de orçamentação dentro do RP de vocês, e quando isso excede o orçamento disponível, a própria Lecom barra ou dispara uma aprovação específica de uma diretoria. Eu vou adicionar esse item aqui na tabela, então pode ver que o equipamento solicitado é uma impressora térmica, o código dele é esse, valor, tudo certinho, está tudo por aqui. Tá? Aqui eu posso, por exemplo, como solicitante, indicar fornecedores, né, que já estão homologados, ou deixar isso para o próprio time de compras trabalhar. Eu vou botar aqui sim, aqui, e aí pode ver que da mesma forma ele também me abre campos adicionais para eu trabalhar. Podem ver que esses campos ele está bloqueado, então ele, como está integrado diretamente ao RP, ele vai me mostrar os fornecedores disponíveis a partir do que tem de dados no meu RP, né? Então, se eu clico na lupa, igual a gente fez na parte de cima, ele já me mostra quais são os fornecedores de etiqueta que a gente vai ter disponível aqui, de impressora de etiquetas. Né? Vou pegar, por exemplo, primeiro o Fabiano aqui, vou adicionar o Fabiano na tabela, posso fazer isso com todos os outros fornecedores que eu tenho disponíveis, então com a Sabrina, por exemplo, e vou fazer também aqui com o último que a gente tem, que é o Vladimir, da Greycom. Então, adicionei todos esses fornecedores, ele me traz os dados relacionados a isso que já está dentro do meu RP, então, telefone, CNPJ, nome do fornecedor, nome do contato, todos os dados, inclusive com a matrícula, se eu quiser, com os dados específicos desse fornecedor. Tá? Se eu quiser adicionar algum campo especial, botar um texto, alguma coisa assim, por exemplo, compra de impressora para a área de embalagem, por exemplo. Né? Vai ter aqui. Posso botar o local de entrega, então vou dizer que vai ser em Santa Catarina, por exemplo. E posso botar algum dado especial, ou, por exemplo, no centro de custo 361, por exemplo. Né? Então, vou ter aqui descrito para a gente poder seguir com esse processo. O solicitante, vejam só, ele já incluiu os dados em relação à impressora que ele está querendo comprar, ele já incluiu os dados do fornecedor, tudo linkado ao RP de vocês, isso pode ser obrigatório ou não, depende muito da necessidade de vocês, descreveu o escopo, botou o local de execução e tudo mais. Podem ver que isso eu não levei mais do que 5 minutos. Então, quando eu envio a solicitação, automaticamente a Lecom dispara para o próximo responsável, que é a seleção de fornecedores agora, que vai ser a responsabilidade da Mirella, do Wagner ou do Fábio dentro da minha organização, que é o nosso time de compras nesse caso aqui. Eu vou entrar para vocês verem como Mirella, só para eu poder mostrar como é que esse processo acontece. Então, a Mirella, ela está na etapa de seleção de fornecedores aqui, né? Ela pode ter esse acesso, ela vai ter todos os dados que o Douglas preencheu lá no início do processo, então, qual que é o equipamento, quais são os fornecedores que o Douglas adicionou nesse processo. Esses dados, quem poderia ter adicionado também é ela, então ela também teria uma área para a gente poder fazer esses dados para cotação, por exemplo, e ela pode disparar isso para o processo de compra e seguir. Observem que esses campos que o Douglas preencheu, ela não tem permissionamento para poder editar. Nesse caso, ela é só uma visualizadora desses campos iniciais. Eu vou clicar aqui para fornecedores selecionados. Automaticamente, a Lecom disparou para os 3 fornecedores para eles fazerem o envio de proposta. Então, esses fornecedores receberam no e-mail, no WhatsApp, no portal, aonde vocês quiserem, ele automaticamente recebeu uma mensagem dizendo, ó, tem uma nova solicitação de compras da empresa Lecom, que está querendo comprar 2 impressoras térmicas
prazo de entrega tal, fornecedor tal, tudo mais, e ele vem aqui e pode fazer um formulário público específico para ele, ele pode fazer toda essa descrição e subir a proposta automaticamente. Eu vou fazer isso por dentro da Lecom para mostrar esse caminho acontecendo, mas ele vai ter toda essa possibilidade de fazer por fora também. Tá? Eu vou entrar aqui, então, primeiro como Fabiano. Tá? Opa, um pouquinho. Vou entrar aqui como Fabiano, né, que é o nosso primeiro fornecedor da equipamentos JA, por exemplo. Então, ele vai ter aqui uma pendência de enviar para nós a proposta. Ele tem acesso às informações que eu quero que ele tenha, então, nesse caso, ele não consegue ver os demais fornecedores, né? E aí, eu vou subir a proposta do Fabiano. Então, eu vou vir aqui, vou buscar uma proposta dentro da minha máquina aqui, de uma impressora térmica, por exemplo. Nesse caso, eu botei uma inteligência artificial para ler esse documento. Então, ao invés de eu ter meu time de compras digitando dados, fazendo todo esse trabalho manual, automaticamente a própria Lecom vai ler a documentação que foi subida pelo fornecedor. Então, pode ver que ela já identificou que a previsão de entrega é de 10 dias, o valor é de 1.667, prazo para pagamento em 30 dias e a data de validade da proposta é dia 10/10/2026. Eu vou atualizar aqui a documentação, né? Pode ver que se eu quiser acessar esse documento, ele fica disponível aqui também. Então, quando eu clico nele, ele vai fazer o download desse documento, né? E aí a gente pode realmente acompanhar todo esse processo por aqui. Então, nesse caso, a gente vai ter esse download acontecendo, então ele fica registrado aqui dentro para a gente poder utilizar posteriormente. Tá? Vou enviar a proposta. E agora eu vou entrar como os demais fornecedores, só para vocês entenderem isso acontecendo também. Então, vou entrar como Sabrina, nesse primeiro caso aqui, da KC Equipamentos. A Sabrina vai ter também o envio de proposta. Então, ela vai saber o que está acontecendo por aqui, né? E aí ela vai poder subir a proposta dela também. Nesse caso aqui, vou subir uma nova proposta da mesma forma. A inteligência artificial vai fazer a leitura dessa documentação, vai extrair os dados dessa proposta comercial. Pode ver que, nesse caso, o valor é 1.299, previsão de entrega 5 dias e a data de validade é 8/7. Vou atualizar os dados aqui e vou subir a proposta da Sabrina também. E, por último, só para a gente finalizar, eu vou para a etapa do Vladimir. Então, obviamente, né, cada fornecedor aqui vai estar fazendo a sua, então vai ter seus tempos, vai ter seus fluxos. Aqui eu estou mostrando para vocês de forma manual, eu acessando como cada um deles, só para a gente poder deixar bem claro como é que isso acontece. Mas cada um deles vai trabalhar da sua maneira e no seu tempo, dentro da sua própria máquina, no seu próprio sistema. Eles não precisam acessar a Lecom para ter acesso a isso aqui. E aí, da mesma forma, o Vladimir vai vir aqui e vai subir a proposta dele. Então, a inteligência artificial também faz a leitura da documentação, extrai os dados desse documento e eu importo eles para cá. Olha que interessante. Então, também, da mesma forma, nesse caso é 1.088, a proposta dele, 6 dias de entrega, 13/9 é a validade. Vou atualizar e vou enviar a proposta. Finalizei toda essa primeira parte, finalizei toda essa jornada por aqui. Agora eu vou voltar como Douglas para vocês verem como isso chega. Se eu finalizo toda essa ideia, né, se eu finalizo todo esse recebimento de propostas por aqui, a etapa final é a gente realmente definir qual que vai ser o fornecedor que vai ser o responsável por essa venda. Vou vir aqui, vou entrar como Douglas novamente. Vocês podem ver que no meu processo de solicitação de compras, eu consigo acompanhar toda essa jornada, tudo o que aconteceu. Então, eu consigo ver, por exemplo, que o Douglas Ilho solicitou uma compra no dia 10/9, às 11h02 da manhã. O Douglas levou 4 minutos e 24 segundos para solicitar essa compra, depois passou pela Mirella e por cada um dos meus fornecedores. Então, os meus fornecedores, por exemplo, o Vladimir levou 3 minutos e 34 segundos para fazer o preenchimento, a Sabrina levou 2 minutos e 43 e o Fabiano levou 2 minutos e 3 segundos. Então, a gente consegue ter todo esse histórico de quem acessou, quando que enviou, qual foi o dado, a gente consegue ter tudo isso aqui dentro para nós. Tá? Como Douglas, né, agora, eu vou entrar e vou definir o ranking dos fornecedores. Mas olha que interessante. Eu posso ter aqui dentro da Lecom a regra de definição de vocês. Então, eu tenho todo esse histórico de dados e eu tenho aqui a Lecom já fazendo o próprio ranqueamento. Observem que, nesse caso, o primeiro colocado do meu ranqueamento de fornecedores foi a Grecom. Então, em teoria, eu não precisaria nem passar isso aqui por um processo manual de aprovação pelo Douglas. Automaticamente, a Lecom pode estar integrada aos sistemas de vocês, gerar a ordem de compra
e disparar isso para o fornecedor selecionado. Então, a própria Lecom faz esse caminho, faz essa entrega para vocês no final do dia. Isso é muito comum em compras de pequeno valor. Então, por exemplo, eu já tenho um fornecedor homologado, tenho orçamento e a compra de pequeno valor também está disponível aqui para a gente poder realizar. Automaticamente faz a solicitação, esse disparo com o fornecedor acontece pela própria Lecom, a Lecom recebe as propostas de orçamento e ela mesmo define qual que é o fornecedor selecionado e executa a ordem de compra com ele. Pensa no CSC, a própria ordem de compra que foi gerada gera lá para o time financeiro uma pendência de pagamento. Então, esses processos eles acabam ficando completamente integrados. Então, quando a gente fala de Lecom, e a gente falou muito de jornada desde o começo da nossa apresentação, a ideia é mais ou menos essa. Se eu quiser trabalhar todo esse processo sem interação humana, eu consigo. Estou mostrando para vocês essas idas e vindas para a gente poder entender a Lecom acionando as pessoas responsáveis pelo processo, mas observem que se eu não quiser, se eu quiser um processo automático, se eu quiser autonomia para o meu time, automaticamente a gente pode fazer essa jornada acontecendo por aqui também. Se eu quiser, né, por exemplo, visualizar esse documento, e aí só para vocês poderem entender um pouquinho, eu posso ter acesso, como o Douglas também, ao orçamento que foi disponibilizado. Se eu acessar, por exemplo, a da Equipamentos JA, por exemplo aqui, que é uma proposta de 1.667,62, que foi extraído com inteligência artificial, os dados, eu posso acessar por aqui e eu tenho acesso à proposta da Equipamentos JA. Ah, Douglas, mas o documento é diferente. Por exemplo, se vocês lembrarem, esse primeiro documento aqui que a gente está olhando, ele é bem simples, né? Nesse segundo, já eu tenho até uma fotinho da impressora. Para a inteligência artificial, olha só que interessante. Eu tendo um documento estruturado, eu tendo dados para eu trabalhar, ela consegue extrair informações. Então, eu não preciso, por exemplo, ter o meu analista fazendo um trabalho manual aqui, que é super simples, que a inteligência artificial levou alguns segundos, igual vocês viram, para extrair todos os dados desse documento. Aqui o Douglas pode finalizar, né? Então, ele verificou, ele entendeu que são esses os rankings que a gente vai ter e a gente vai realmente enviar, finalizar aqui a solicitação. Como eu comentei, talvez essa etapa não precisaria nem acontecer, poderia ser disparada de forma completamente automática, tá? Por fim, eu só vou entrar aqui como Mirella, né? Já estou finalizando essa primeira parte da demonstração aqui para vocês, e aí olha que interessante. Todo esse processo foi finalizado, ela também tem a visão de tudo que aconteceu, e aí, o que é legal, né? O processo aqui de compras acabou. É realmente agora a etapa de efetuar a compra. Então, finalizando essa primeira etapa, a própria Lecom poderia gerar aqui a ordem, disparar para o fornecedor e o processo seguir naturalmente. O que é importante a gente entender e por que a gente fala muito sobre processo dentro de Lecom? Porque para nós, a base de tudo isso, a forma com que tudo isso aconteceu, é baseado em processo. A gente vai ter um fluxo por trás que vai determinar tudo o que tem que acontecer e a forma com que está acontecendo. Observem aqui que a gente começa com uma solicitação de compras, a gente vem para uma seleção de fornecedores, os fornecedores são acionados para participar e a gente define novamente o ranking e a gente efetua a compra. A próxima etapa, se eu seguisse com o processo, a gente não vai ter tempo hoje, ele vai se integrar, por exemplo, com uma DocuSign, com uma D4Sign, alguma coisa assim, para talvez assinar um contrato ou alguma coisa assim e receber o documento assinado para fazer o arquivamento. Observem que tudo isso é uma jornada, né? Então, igual eu comentei, a gente vai modelar esse processo com vocês, nós vamos conhecer esse processo com vocês, e a ideia é realmente a gente poder construir essa jornada de forma saudável, trazer fluidez para esse processo. Ah, Douglas, mas eu tenho etapas diferentes, meu fluxo não funciona bem assim, eu quero ter fluxos diferentes para diretos e para indiretos, eu quero ter fluxo diferente para pequeno e grande valor. Tudo isso é configurável. Então, a gente vai parametrizar a partir das regras de negócio de vocês. Junto com isso, pessoal, a gente vai ter muitas outras ferramentas trabalhando aqui, tá? A gente vai ter portal de fornecedor que a gente pode disponibilizar, a gente vai ter RPA, a gente vai ter inteligência artificial, a gente vai ter ECM, a gente vai ter diversos módulos junto com o Lecom que a gente vai poder estar trabalhando e trazendo tecnologia para o processo de vocês. A gente, obviamente, não vai ter tempo de explorar tudo isso hoje, né? A gente já está chegando aí na nossa última etapa dentro desse nosso webinar, mas a gente fica muito disponível para vocês acionarem a gente via WhatsApp, para a gente marcar uma demo específica e entender o que se aplica dentro do processo de vocês também, tá? Antes de a gente ir para as perguntas, eu só quero compartilhar com vocês algo que eu acho que é super legal, que talvez materialize um pouquinho daquilo que a gente vem falando, né? Quando a gente fala de compras, a gente já tem muitos clientes que utilizam essa parte dentro do processo de compras, mas a gente vai ter toda a parte de solicitação de compras, cadastro de fornecedor, cadastro de material,
correções de pedido, importação, aprovação, tudo isso acontecendo por dentro de Lecom. São processos que tradicionalmente a gente já atende, tá? Junto com vocês para a gente poder fazer. E aí, por fim, antes de a gente ir para as perguntas, para a gente poder responder aqui algumas dúvidas que surgiram, eu só queria compartilhar com vocês um case, porque eu acho que é super legal, quando a gente fala de tecnologia, a gente poder materializar isso sendo aplicado em alguém. E aí a gente até conversou aqui internamente, quando a gente foi montar todo esse material de webinar para vocês, sobre quem que a gente traria para essa conversa, né? Quem que a gente traria de case para essa conversa. Porque a gente tem isso na Ser Educacional, que é um case gigantesco que a gente tem lá dentro. A gente vai ter isso na ASICS, na Comgás, a gente vai ter isso na Melita, a gente vai ter isso na Hermes Pardini. Então, a gente tem diversos clientes que utilizam isso em compras, né? A gente deve ter aí mais de 100 clientes que utilizam isso dentro de compras. E o case que a gente escolheu hoje para compartilhar com vocês é o da Ancar. A Ancar, não sei se todos vocês conhecem, mas ela é uma administradora de shopping center. E aí, vocês imaginem só, né? Quando a gente fala de compras para diversas áreas, né, diversas unidades, o quão complexo isso pode ser. Todo mundo, de todas as unidades, solicitando produtos e tendo que ser gerido por um CSC inteligente para a gente poder entregar no tempo certo, da forma certa. Complexo, né? Aqui a gente trouxe alguns dos shoppings que a Ancar é gestora, né? Então, vocês podem ver que é um volume bastante grande, diferentes estados, diferentes áreas de atuação, então, realidades muito diferentes. Como que eu faço gestão de tudo isso? E aí a Ancar realmente foi muito pelo caminho de trazer Lecom, trazer modelagem de processo, trazer construção, trazer um centro orquestrador, né? Uma orquestradora central. Então, o CSC deles realmente está migrando para essa ideia de centro orquestrador. A gente vai estar integrado com RP, com assinatura digital, com RPA, com tudo isso, para poder proporcionar não só para o time de suprimentos, time financeiro, time fiscal, time de RH, tudo isso integrado dentro do processo deles. Lá dentro, a gente tem 152 processos dentro da Lecom, todos automatizados. O CSC deles está 100% digitalizado através de Lecom. E só para vocês terem ideia, a gente teve 100% de aumento de produtividade em 3 meses de utilização. Então, quando a gente fala em resultado, a gente acredita muito em rápidas entregas. A gente vai falar sobre isso em próximas agendas que a gente for ter junto. A gente acredita em entregando para vocês pequenos produtos, pequenas entregas ao longo da jornada. Então, a gente vai construindo junto com vocês pequenas jornadas. A gente acredita que essa construção a 4 mãos ela é muito saudável. Né? Então, a Ancar, né, de forma bem breve, a ideia foi essa. É realmente a gente transformar o CSC em um centro orquestrador, unindo todas as áreas, tirando a departamentalização, tirando os silos, trazendo resultado de forma completamente integrada para vocês. Junto com ela, alguns outros cases, né? Comgás, Servier, Desktop. Então, aqui é o próprio usuário, né? O próprio time de negócio falando um pouquinho dos resultados. Então, a Comgás, por exemplo, mais de 90 mil processos já rodaram dentro da Lecom. Né? A Servier, parte de cadastro de itens, que antes levava semanas, hoje é feito em poucos dias. Então, tudo isso de forma bastante simples, de forma bastante integrada, o CSC de ponta a ponta junto com vocês. Pessoal, eu não vou ficar mais aqui falando de slides, né? Acho que a gente trouxe muito conteúdo, trouxe muita coisa, a gente tentou abranger tudo que a gente poderia dentro do processo de compras. Vocês sabem que suprimentos é uma área super complexa, então a gente tem um caminho, uma jornada bastante longa para a gente trabalhar junto. Mas eu sempre gosto de finalizar com uma frase antes de ir para as perguntas, e eu gostaria de trazer essa aqui para vocês. Para 41% dos CPOs, né, isso aqui é uma fonte da Deloitte, para 41% dos CPOs, dos diretores de compras, a transformação digital é prioridade número 1 em 2025. Então, não tem nada mais importante do que essa transformação digital acontecer. Isso trazendo para as pessoas, trazendo para os times, trazendo para essa construção a 4 mãos. E aí a pergunta que fica é se a área de suprimentos de vocês está preparada para tudo isso. Se ela não está, é o momento de olhar e começar a se preparar. E aí vocês podem contar com a Lecom. A Lecom, igual eu comentei, vai trazer muita experiência de mercado, vai trazer muito parceiro de negócio que conhece com certeza a realidade de vocês. A gente vai ter parceiros que conhecem a realidade de saúde, conhecem a realidade de bens de consumo, conhecem a realidade de transportadora. Então, a gente vai ter parceiros dos mais distintos segmentos que vai poder ajudar vocês em toda essa jornada. Pessoal, agora eu gostaria de responder algumas perguntas. Veio bastante pergunta, não sei se a gente vai ter tempo de responder todas elas. Aquelas que a gente não conseguir responder, o nosso time entra em contato com vocês para a gente marcar uma agenda, para a gente conversar. E vocês também podem nos acionar pelo WhatsApp.
Então, o pessoal vai disponibilizar o QR Code aqui do WhatsApp para vocês também. Podem ler o QR Code e acionar a gente a qualquer momento. A gente vai conversando junto, vai construindo a 4 mãos, tá bom? Para começar, a primeira pergunta que a gente recebeu veio do Dieter Bittencourt, e a pergunta dele é em relação a time, né? Se a gente tem dentro da Alecom um time de infra para entregar a solução end-to-end e não somente o app, mas com toda a infraestrutura necessária para ele poder rodar em produção. E aí acho que é legal a gente dar um passo para trás, e essa pergunta foi muito boa, Dieter. Quando a gente fala de Alecom, a plataforma ela vai rodar toda na nuvem da Alecom. Então, o nosso processo é 100% cloud, vai rodar 100% na nossa nuvem. Tá? E todo esse processo de infraestrutura ele é construído por nós. Inclusive, toda essa parte de integração com os sistemas de vocês, a gente entrega esse processo para vocês, preparado para vocês trabalharem. A gente vai ter time Alecom preparado para fazer tudo isso, para ajudar vocês nessa jornada, nessa construção a 4 mãos, e a gente vai ter time parceiro também. Então, Douglas, eu preciso de uma consultoria específica para me ajudar a modelar processo. Então, não é só infra, eu quero também negócio. A gente vai ter um time de negócio preparado, né, uma área de negócio preparada para poder apoiar vocês em toda essa jornada. A ideia, pessoal, é que a gente possa construir isso a 4 mãos. Então, realmente, a gente vai ter um time preparado para poder ajudar tudo isso para vocês aí, tá bom? A Carolina Soares perguntou para a gente, falou, né, comentou que ela tem RP, planilha rodando, mas que falta integração. Né? Como que a Alecom garante tudo isso? Como é que ela conversa com o fiscal, com o financeiro dentro de um fluxo único? Essa pergunta é excelente, Carolina. E o que é legal? Né? Como a gente vai ter múltiplas fontes de dados, essa é a realidade de todas as empresas que a gente trabalha. Múltiplas fontes de dados. A gente vai ter RP, a gente vai ter CRM, a gente vai ter Excel, a gente vai ter e-mail, a gente vai ter WhatsApp, a gente vai ter dados fluindo de todas as partes. A gente vai mapear tudo isso junto com vocês, a gente vai desenvolver as integrações necessárias para cada um desses sistemas, mesmo em sistemas legados de vocês, em RP próprio, em sistemas que é de desenvolvimento próprio de vocês. A gente vai construir essa comunicação para vocês, e aí quando a gente entra com o Alecom, já está tudo isso integrado. Quando o processo termina uma etapa, por exemplo, igual esse de compras que eu mostrei para vocês, terminou a etapa de solicitação de compras, o processo está contratado, está comprado, automaticamente a Alecom aciona o financeiro, aciona o fluxo do financeiro para a gente começar o processo de pagamento. O processo de pagamento está aprovado, está tudo certinho, a Alecom aciona a conciliação bancária ou uma revisão de dados fiscais. Então, a própria Alecom faz esse acionamento. Quer ver um exemplo bem legal? Quando a gente faz a admissão de novos colaboradores. A admissão de colaboradores, tem muitas empresas que usam 100% via Alecom. Então, todo documento do colaborador sobe, chega dentro da Alecom, a Alecom usa IA para poder ler essa documentação, ao invés de o jornalista ter que ficar digitando esses dados lá dentro. Então, a própria Alecom lê esse documento, né? Traz tudo isso para dentro do RP de forma integrada. Então, os dados do colaborador vão diretamente para o RP. E quando finaliza o processo de admissão, a Alecom dispara um chamado dentro da aba de TI, né? Dentro do time de TI, para fazer a liberação dos acessos. Tudo isso integrado, sem ninguém ter que pôr a mão, sem ninguém ter que solicitar nada. Então, essa integração, tanto com planilhas, com RP, com tudo mais, é a gente que vai construir junto com vocês. Tá? O Alexandre Selhorst, daí, né, fez uma pergunta para a gente aqui, se a gente tem avaliação de fornecedores também. É super possível, tá, Alexandre? Então, toda essa parte de avaliação de NPS, de tudo mais, a gente consegue construir por dentro de Alecom. Isso pode ser via formulário, então, para a gente poder fazer essa construção, ou via dados de mercado também, por histórico de vocês. Por exemplo, hoje é muito comum a gente estar integrado com o Serasa, com o Equifax, com o Boa Vista, com esses birôs de mercado, de modo geral. A gente já busca esse score de fornecedor diretamente do sistema. E, por fim, a gente pega o histórico das compras que vocês realizaram dentro do RP de vocês. Se teve atraso, se teve problema de entrega, se teve devolução, a gente pode criar aqui uma fórmula junto com vocês, daquilo que é mais importante na visão de vocês, para a gente poder realmente fazer esse score dentro dos fornecedores também. Tá? O André fez uma pergunta de como que funciona a negociação do ranking. E aí funciona da forma que você quiser, André. Aqui a gente trouxe um modelinho, né? Ele considerava, por exemplo, se eu não me engano, 80% preço, 10% prazo de entrega e 10% prazo de pagamento, por exemplo. Né? Então, ele levava em consideração esses 3 itens. A gente pode ter muito mais coisas sendo levadas em consideração. Pode ter o score do fornecedor, pode ter algum tipo de priorização em relação a tempo de entrega para itens críticos. Então, depende muito do que vocês acreditam.
Normalmente, né, para as empresas que a gente atua, funciona mais ou menos nessa média, 70%, 80% do preço, e aí a gente tem outros fatores que complementam tudo isso aí, a não ser que tenha alguma restrição desse fornecedor. Mas para fornecedores homologados e saudáveis, a gente tem uma regra mais ou menos nesse sentido. Mas o que é legal, e aí acho que essa pergunta do André vem muito nesse sentido, a gente tem total liberdade para a gente poder construir. Tá? E aí a gente tem uma pergunta aqui, do Alexandre novamente, eu vou aproveitar para a gente poder responder, se a gente tem dashboards disponíveis para esse processo. E a gente vai ter, tá? A gente não teve tempo, obviamente, hoje de entrar e explorar toda essa parte de módulos adicionais, né? Mas a gente vai ter aqui um módulo específico para dashboards. Então a gente vai conseguir ver esse processo, resultado de eficiência, de produtividade, de SLA, a gente vai ter tudo isso integrado em tempo real à plataforma. Então, o processo andando lá dentro, a gente consegue acompanhar em dashboards como que está a saúde desse processo. A gente vai chegar a nível aqui, Alexandre, de olhar usuário por usuário. Então, eu consigo saber, por exemplo, dentro do meu comprador, do meu fornecedor, dos meus solicitantes, quem que consegue seguir os SLAs pré-determinados, quem que tem retrabalho, quem que gera algum tipo de retrabalho dentro da organização. Tá? A gente vai ter tudo isso de forma completa aqui dentro de dashboards também. O Marco, ele perguntou como gerar a ordem de compra e disparar direto para o fornecedor. Então, olha só que legal, a gente vai estar integrado ao ERP, né? Então, por exemplo, definiu os rankings, né? Terminou aquele primeiro processo, os rankings foram definidos, automaticamente a gente integrado ao ERP, a gente vai ter o modelo padrão de ordem de compra de vocês, a gente faz essa habilitação direto para o nosso RPA, né? Para a nossa integração dentro de Lecom, e ela gera essa ordem de compra completa. Finalizada a geração da ordem de compra, ela manda por e-mail, por portal, até por WhatsApp, se vocês quiserem, diretamente para o fornecedor essa solicitação de compras. A partir do momento que a solicitação está em sistema, a gente dispara isso para o financeiro para a gente acompanhar tanto entrega quanto pagamento a partir das condições que foram pré-acordadas. E por fim, essa é a última pergunta que eu vou responder, até por conta do tempo, né? A gente já está finalizando o nosso webinar aqui hoje, é do Douglas. A gente possui alguma rotina de pentest das soluções de Lecom. E aí eu gostei muito dessa pergunta, porque a gente não teve tempo hoje de explorar a parte de segurança, mas eu gosto sempre de dar essa visão para vocês, então é super legal e combina bastante com o que a gente trabalha aqui. Quando a gente fala de segurança, a gente trabalha 100% com Private Cloud, então a gente não usa nuvens compartilhadas entre clientes, a nuvem ela é exclusiva e dedicada para vocês, a gente trabalha só com as melhores nuvens de mercado, então Microsoft, AWS, só nuvens de alto desempenho, de alta segurança. A gente é a única empresa brasileira com a certificação ISAE 3402, que é uma certificação internacional que atesta a gente como bons fornecedores em relação à segurança e boas práticas de mercado. A gente é auditado regularmente pela Ernst Young para a gente poder ter essa certificação. E em questão de pentests especificamente, a gente tem a nossa periodicidade de aplicação de pentests, a gente pode compartilhar os resultados, inclusive, com vocês. E a gente também permite com que os nossos clientes façam pentests dentro da nossa ferramenta. Então, é muito comum, né, em clientes de grande porte, fazer pentests para testes ali realmente. E aí, só para todo mundo estar na mesma página, pentests são testes de penetração, realmente para a gente poder garantir a segurança do dado que a gente vai estar trabalhando, vai estar transacionando com vocês. Pessoal, a gente não vai ter tempo para mais perguntas, né? A gente não vai conseguir explorar mais nada, já até passamos um minutinho aqui do nosso horário, mas acho que a nossa discussão foi muito boa, né? A gente partiu de toda aquela ideia de CSC, partiu de toda aquela ideia de departamentalização. Eu acho que foi bom mostrar um pouquinho para vocês da ferramenta, para vocês materializarem como que a gente faz toda essa comunicação de áreas, como é que a gente tira todos esses silos de dentro dos nossos processos. Né? Então, pessoal, eu deixo aqui o nosso WhatsApp, o pessoal já colocou aqui na tela o nosso QR Code, fiquem bem à vontade para acionar a gente, marcar uma reunião específica com o time de vocês, quer trazer mais áreas, quer trazer mais pessoas para conhecer, fiquem super à vontade. Aqui no YouTube vai estar disponível também essa gravação para vocês, então vocês podem acessar e assistir a qualquer momento, podem compartilhar internamente também, então a gente fica bem disponível para atender vocês da melhor maneira possível. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela disponibilidade de vocês, desejo aí um ótimo final de dia para vocês, um bom resto de semana e se precisarem de qualquer coisa, acionem a gente que a gente está aqui para atender, tá bom? Obrigadão, pessoal, tudo de bom. Visibilidade em tempo real para decisões estratégicas. Com analytics avançados, controle a operação e impulsione a sua produtividade. Tenha rastreabilidade total, monitorando cada etapa com precisão.
autonomia para modelar e automatizar processos com inteligência artificial. Elimine tarefas manuais com RPA e IA, criando fluxos inteligentes. Lecom, mais que automação, inteligência em cada processo.